Olá, tudo bem com você? Meu nome é Samantha e hoje nós vamos conversar sobre esse livro, Criar Filhos Compassivamente, Maternagem e Paternagem na Perspectiva da Comunicação Não Violenta. Eu resolvi fazer alguns vídeos compartilhando com vocês a leitura que eu realizo acerca de livros com a CNV. Depois a gente amplia isso daí para outras leituras. Vamos juntos? Esse livro eu achei muito interessante, olha só o tamanho. Finíssimo, dá para ler em um dia, em uma sentada. Mas o interessante é que você também pode ler ele em conjunto, né? Então, assim, os pais lerem juntos para discutir sobre a concepção que se tem sobre a criação dos filhos. E claro, não é uma leitura que se propõe a dizer o que você vai fazer enquanto pai, enquanto mãe, e nem dizer o que é que você deve, né, realmente, como você deve educar os seus filhos. Mas o interessante é que ele traz uma perspectiva daquilo que muitas vezes a gente não consegue levantar como reflexão, porque a forma como a gente educa está muito vinculado à forma como nós fomos educados. Então, ou a gente pega esse modelo que os nossos pais usaram para a gente reproduzir, porque a gente concorda com essa visão, ou a gente pega aquele modelo que os nossos pais usaram para dizer, eu não vou fazer nada do que eles fizeram. Então, aqui o autor, que é o autor também da comunicação não violenta, ele vai trazer uma perspectiva, né, dessa educação da comunicação não violenta, pensando especificamente no relacionamento com os filhos. E foi algo que trouxe para mim muita clareza, porque e aí eu já vou começar a falar um pouquinho sobre aquilo que apresenta, né, o livro, porque dentre aqui os tópicos, e aí é interessante dizer que cada capítulo ele traz uma ou duas páginas, cada capítulo, e ele vai falando sobre algumas questões, como, por exemplo, a nossa educação como pais, que está relacionado a isso que eu acabei de dizer, como nós fomos educados, a qualidade do vínculo que a gente desenvolve com as crianças, né? E aí, a questão das tarefas do lar, aquilo que a gente atribui para as crianças fazerem e realizarem. Então, eu não vou falar sobre cada capítulo específico, mas eu vou trazer e discutir alguns tópicos dele. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a questão de que a gente entende esses relacionamentos, principalmente de pai e filho, numa relação hierárquica. Ou seja, tem alguém que manda e tem alguém que obedece, que está no nível inferior, né? Quem obedece está no nível inferior a quem manda. E a gente tem, assim, uma distorção muito grande com relação ao o que é autoridade e o que é autoritarismo. Então, isso na nossa cultura é muito misturado e é difícil até para a gente separar essas noções. Quando eu digo para o meu filho, faça isso, porque eu estou mandando, eu sou sua mãe, eu estou usando de autoritarismo e não de autoridade. Eu acredito que a maior dificuldade que nós temos enquanto pais é fazer com que os nossos filhos façam aquilo que a gente diz, aquilo que a gente manda, aquilo que a gente pede, de acordo aí com a sua concepção, né, do seu entendimento. E é principalmente uma dificuldade dependendo da idade dessa criança, né? Vai entrando ali na adolescência, isso vai ficando mais complicado. Quando a gente dá uma ordem cega, no sentido de dizer assim, cumpra-se o que eu estou mandando, é prático para nós enquanto pais, né, que temos uma vida mega hiper corrida, é também muito mais fácil, certo? Ninguém tem paciência de ficar convencendo o filho a fazer algo ou dizer o porquê ele tem que fazer. Às vezes a gente nem tem tempo para isso, não é verdade? Contudo, quando a gente tem esse tipo de postura, e eu não vou dizer, por exemplo, que eu não tenha, né? Como eu disse, às vezes é mais prático fazer dessa forma. Quando a gente tem esse tipo de postura, a gente está ensinando algo. Nós, pais, sempre ensinamos algo aos nossos filhos. Quando eu dou uma ordem de cima para baixo, eu estou ensinando algo. Quando eu digo para ele, né, para ela, cumpra-se, eu estou ensinando algo. Quando eu uso uma resposta, quando eu uso uma fala
agressiva, uma fala invasiva, quando eu uso uma fala de crítica, eu estou ensinando algo. E o que eu estou ensinando? Ele vai reproduzir exatamente o meu comportamento. Então, quando a gente pensa em diálogos, em discussões, em resolução de conflitos, a gente vai se lembrar aí de como nós fomos educados e qual era o nosso lugar de fala quando a gente era criança. Na minha época, quando eu fui educada, era muito comum receber aquela famosa mãozada na boca, levava tapa quando eu falava alguma coisa que era inadequada, né? Então a criança falou alguma coisa, né? O tapa vinha na hora e aí a criança já ficava assim, posso falar, não posso falar, se eu falar. Então, o que isso demonstra, né? O que isso ensina? Me ensinava que eu tinha que ficar esperta, que dependendo da coisa que eu falasse ali, eu ia apanhar. Mas eu não entendi o que de fato eu estava falando de errado, o que tinha sido, o que tinha acontecido, por que eu recebi aquela punição. Que é outro ponto que eu quero falar. Como que você entende a educação? O que educa? É a punição ou é a orientação? É o ensinamento? O castigo ensina? Né? Então, são algumas coisas que o autor, que é o Marshall Rosenberg, vai tratar nesse livro. A gente entender que a ausência dessa hierarquia não significa ausência de limite, pelo contrário, né? A nossa autoridade, ela não é composta, por exemplo, por essa categoria, por esse lugar que a gente ocupa de pai e de mãe, né? A nossa autoridade, ela está muito mais vinculada aos valores, à forma como a gente conversa, e se isso faz sentido ou não para a criança. Quando você tem uma postura, um comportamento que é totalmente contrário àquilo que você fala, a sua autoridade cai por terra, né? Porque a gente precisa praticar o que diz. Então, se eu falo para o meu filho, não brigue na escola, não grita com o colega, mas em casa eu grito com ele, eu estou sendo incoerente e contraditório. Entende? É nesse sentido, então, que o Marshall vai apresentar a questão de como criar filhos compassivamente, porque também está relacionado a uma cultura de paz. Se eu entendo o conflito como algo natural e que eu consigo resolver a partir do diálogo, isso me abre uma possibilidade, por exemplo, de não violência, uma possibilidade de entender o conflito como algo tranquilo e não como algo ameaçador. E claro que a gente vai deixar, né, assim, muito objetivamente falando, o que é um conflito, o que é violência, quais os sinais, por exemplo, que a gente pode observar quando a nossa integridade física é ameaçada, né? Então a gente vai diferenciar aí violência de conflito no sentido de que, de fato, tem hora que nós temos que ter ações mais enérgicas quando a nossa integridade física, quando a nossa segurança, quando a nossa vida está em risco. E isso é muito diferente, por exemplo, de alguém que tem uma opinião contrária, de alguém que fala alto, de alguém que tem uma postura diferente da minha que eu não consigo compreender, que daí é onde entra na categoria conflito, né? E como eu lido com conflito? É com diálogo? Quando eu vejo alguém agindo de forma diferente que eu sou agressivo, eu bato, eu brigo, eu xingo? Então é tudo isso que esse livro traz. Eu espero que você tenha gostado, que tenha despertado aí a vontade de você estar lendo esse texto, que é bem pequenininho, mas é muito rico para a gente pensar realmente o nosso comportamento, a nossa postura enquanto pais, enquanto educadores. Um abraço grande e até a próxima.